Como conciliarmos Isaías 14:12 com Apocalipse 22:16 e Apocalipse 2, versículo 28. Nesses versículos nós encontramos uma expressão, uma frase repetida. Em Isaías, capítulo 14:12, faz referência pela primeira vez esta frase: estrela da manhã, ou estrela d'alva. Claro, está fazendo uma referência no primeiro momento ao rei da Babilônia, que se achava Deus, e ele é retratado a partir de uma perspectiva negativa. Ele caiu, ele iria cair, e como de fato caiu. Mas retrocedendo sob uma perspectiva espiritual, está fazendo referência ao anjo querubim, que tem paralelo também em Ezequiel 28. O querubim, ele se deixou levar por um sentimento de arrogância e tentou mentalmente assumir o lugar de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Tratava-se de um plano mental, mas que ele acabou, obviamente, passando aquela ideia para um terço dos anjos. É o que Apocalipse, no capítulo 12, vai retratar. E aquele anjo que até então era chamado de estrela da manhã, acabou caindo também, perdeu o seu brilho. Estrela da manhã, na língua hebraica, seria Hele Ben Shahá, ou seja, estrela da manhã, filho da alva. Na maioria das versões é assim que traduzem: estrela da manhã, filho da alva. Só que Jesus é chamado, ele mesmo se autodenomina de a brilhante estrela da manhã. E no capítulo 20, ou melhor, no capítulo 2, versículo 28 do Apocalipse, Jesus, ele promete para os vencedores entregar a eles a estrela da manhã. Ora, o querubim, quando foi chamado de estrela da manhã, ele não havia ainda se rebelado. Em Jó 28, versículo 7, os anjos são chamados de estrela d'alva. D'alva e da manhã a mesma coisa. Então não existe nada de estranho aqui. Agora, existe um contraste entre o querubim e Jesus Cristo, o querubim depois da queda. O querubim agora era uma estrela apagada. Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. É o sol da justiça de Malaquias 4. Ele mesmo declarou, João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, ao contrário, terá a luz da vida. E aos vencedores ele vai entregar como presente ele mesmo, que representa essa estrela. Ele estava fazendo referência aos cristãos da igreja de Tiatira, acho que era. Exato. Então, Jesus representa essa recompensa sobre aqueles que permanecerem firmes até o fim. Eles, ao partir deste mundo, seja individualmente ou por ocasião do arrebatamento, terão um futuro glorioso. Estrela
é nesse sentido. E 1 de Pedro, finalmente, 2 de Pedro 1,19, é dito que a palavra de Deus representa uma candeia, como se fosse uma lanterna que vai iluminando o caminho daqueles que têm ela como regra de fé e prática, daqueles que creem de fato na palavra de Deus, na palavra profética. Ela vai iluminando neste mundo de trevas, até que finalmente este mundo ele seja totalmente iluminado e nasça nos corações dos crentes a estrela da manhã. Então, a relação é essa. Isaías 14:12 está falando da estrela da manhã, isto é, do querubim antes da queda. E lembrando que algumas traduções trocaram o vocábulo estrela da manhã, ou a frase, por Lúcifer, no caso. Estrela, o vocábulo, no caso. Estrela por Lúcifer. Porque trata-se de uma palavra em latim, Lúcifer, que quer dizer portador de luz. É a mesma palavra em grego, esforo, portador de luz. Então, o querubim um dia foi Lúcifer, portador de luz, ou brilhante. Hoje não. Hoje ele é o príncipe das trevas. A Bíblia fala, Colossenses 1:13, que nós fomos transportados do império das trevas. Porque aquele que era um querubim, denominado de o brilhante, o luzeiro, Lúcifer, portador de luz, agora ele se transformou em trevas plena e total. A situação dele realmente é esta hoje. Enquanto Jesus continua sendo a luz propriamente dita, farol propriamente dito, ou brilhante propriamente dito. Essa é a verdade bíblica. E como já fiz referência aqui, o próprio Jesus se auto-intitulou de a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Raiz porque ele é Deus, na condição de Deus ele é a causa de tudo que existe. E brilhante, a raiz de Davi, porque ele deu causa a Davi, ele, como toda a humanidade, foi criada em Cristo. Por isso que Cristo é a raiz. E a brilhante estrela da manhã. Vamos continuar fazendo uso da palavra como lanterna nesse mundo tenebroso, para que quando houver a claridade plena e total, nós possamos estar fazendo parte do novo mundo, onde não vai haver mais treva, não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver mais angústia, dor. A Bíblia diz que a luz, não vai precisar nem de sol, porque a luz, Jesus Cristo, vai se responsabilizar por brilhar, por produzir iluminação na nova criação, no novo céu e na nova terra. Valério Pontes.